Olá, povo de Deus, com alegria estamos aqui dando continuidade à nossa série de estudos da Escola Bíblica, lição de número 4. Nesse trimestre nós estamos tratando sobre a igreja em Jerusalém e hoje, especificamente, vamos estudar um pouquinho da lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Desde já, compartilhe este vídeo, compartilhe esta aula, mas também não deixe de estar presente em nossos tempos, participando da Escola Bíblica de maneira presencial. Que Deus vos abençoe. A lição, então, que nós vamos rapidamente hoje estudar é a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Esta é uma igreja que queremos ser, uma igreja com palavra, com oração, com louvor vivo, comunhão verdadeira, ajuda ao necessitado, simpatia do povo e crescimento numérico, mas de sobremaneira espiritual. É o modelo exato, o protótipo perfeito da igreja que nós devemos buscar a ser. Então, esta lição de número 4, nós temos o nosso texto áureo que está embasado no livro de Atos, capítulo de 4 e versículo 31. Nos diz assim o texto bíblico: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos, capítulo 4 e versículo 31. A nossa verdade prática nos diz assim neste momento: a igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Que maravilha esta verdade prática! Mas eu quero que você entenda alguns objetivos que nós precisamos identificar nesta lição. O primeiro objetivo é identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando a perseverança, e guarde esta palavrinha, em meio às provações. O segundo objetivo é analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E o terceiro objetivo é demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Eu quero repassar com vocês o tópico e subtópico que esta lição nos traz, ou seja, nós temos 3 tópicos com alguns subtópicos. E eu gostaria juntamente de vocês repassar rapidamente e depois identificar algumas características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Rapidamente, nós vamos falar sobre 9 características que identificam uma igreja cheia do Espírito Santo. Primeiramente, nós temos o primeiro tópico com alguns subtópicos. O primeiro tópico, tópico de número 1, o título é Uma Igreja Perseverante. O subtópico primeiro é Suporta o Sofrimento. O subtópico segundo é Não negocia valores. E o terceiro subtópico é Está convicta da sua fé. Esse, então, é o nosso primeiro subtópico, uma igreja perseverante. Mais uma vez, uma igreja que persevera é uma igreja que vence. O nosso segundo tópico é uma igreja que ora com poder. O primeiro subtópico é orando com propósito. O segundo subtópico é orando em unidade. E o terceiro subtópico é orando fundamentada na palavra de Deus. Então, o nosso segundo tópico é uma igreja que ora com poder. E o terceiro tópico é uma igreja ousada no seu testemunho. O primeiro subtópico desse tópico é ousadia para enfrentar oposição no Evangelho. O segundo subtópico é ousadia no exercício dos dons espirituais. E o terceiro subtópico é ousadia na exposição da palavra. Então, nós podemos compreender a estrutura desta lição. E eu quero, juntamente de vocês, neste momento, que você, juntamente da sua Bíblia, você observe
o capítulo 2 do livro de Atos, versículos 42 ao 47. E desses 5 versículos, eu quero identificar juntamente com vocês, neste momento, 9 características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Observe, o nosso texto áureo, ele está colocado no livro de Atos, capítulo 4 e versículo 31, que nós já fizemos leitura. Quando eles estavam orando, moveu-se o lugar que eles estavam reunidos. E eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Mas para que isso acontecesse, há alguns pré-requisitos para que uma igreja seja cheia do Espírito Santo. E a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem um profundo compromisso com a palavra. E isto é muito sério, meus queridos irmãos que nos assistem através desta aula, neste momento. Uma igreja que persevera é uma igreja que observa a palavra. Tenha em mente que a igreja que estava em Jerusalém era uma igreja que permanecia na doutrina dos apóstolos, não abria mão da verdade. Observe o versículo 42, o versículo 42 do capítulo 2 do livro de Atos, que nos diz assim: eles perseveravam no ensino da palavra, nos ensinos que os apóstolos haviam deixado para eles. Aonde os apóstolos passavam, eles perseveravam juntos no ensino, no estudo da palavra. Não era uma igreja pragmática, não era uma igreja que fazia uma pesquisa de mercado para saber o que o povo queria ou o que dava ibope, o que eles deveriam falar, mas sim, era uma igreja aliançada com a verdade das Escrituras. É bem verdade que ao longo dos tempos nós temos visto muitas heresias se alinhando dentro da igreja. Às vezes se defende essa doutrina, mas se perde o senso da piedade. Às vezes se machuca em nome da verdade e nós acabamos perdendo muitas pessoas. Observe que esta igreja que serve de modelo hoje para nós, a igreja de Jerusalém, que era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja que conjugava a verdade e o amor, a sã doutrina com uma vida piedosa, firmeza nas Escrituras e amor ao próximo. Que sejamos esta igreja novamente, uma igreja compromissada com a palavra. É a primeira característica. A segunda característica é uma igreja que perseverava na oração. E aqui eu quero que, se você quiser pausar o vídeo e ir acompanhando as referências e anotando, assim o faça para que você possa ler e entender que uma característica de uma igreja que se denota por ser cheia do Espírito Santo é também uma igreja que persevera na oração. Olha o que eu falei lá no início, na nossa introdução, perseverança. Esta é uma palavrinha-chave para uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa igreja orava. Atos, capítulo 1, versículo 14, vai nos dizer o quê? Que os 120 permaneciam unânimes em oração por alguns dias. Atos 3, capítulo 1, Pedro e João subiam ao templo orar habitualmente. Atos, capítulo 4 e versículo 31, a igreja ora, o lugar treme e o poder de Deus é estabelecido naquele lugar. Atos, capítulo 6 e versículo 4, quando os apóstolos agora decidem a se consagrar à oração e ao ministério da palavra, quando eles separam, então, os diáconos para servir ao povo, eles tomam essa decisão. E quanto a nós, apóstolos, nós temos que orar, se dedicar ao ministério da palavra e também da oração. Atos, capítulo 9, capítulo 11, Paulo está orando. A partir do capítulo 9, isto é uma prova de sua conversão. Atos, capítulo 13, versículos 1 ao 3,
A igreja recebe direção para fazer missões, fazendo o quê? Orando. É através da oração que o Espírito Santo direciona. Atos capítulo 16 e versículo 25, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam enquanto estavam presos. Atos capítulo 20, versículo 36, Paulo estava juntando os discípulos, juntando os presbíteros que ali estavam naquela cidade e orou com eles. Atos capítulo 8, ou melhor dizendo, capítulo 28, versículos 8 e 9, Paulo chega agora na ilha de Malta e ele ora pelos enfermos. Então, o que eu tenho para lhes dizer neste momento é que se nós queremos, como igreja, impactar o mundo, nós precisamos ser uma igreja que persevera na oração. Não há poder sem oração. E observe uma coisa, nós temos a tendência de terceirizar muitas vezes a nossa responsabilidade. E eu quero te convidar a não terceirizar mais a responsabilidade da oração, não terceirizar mais a responsabilidade do compromisso com a palavra. A igreja somos eu e você. Nós precisamos estar unidos no mesmo propósito. E a minha oração, meu desejo e minha palavra para você que juntamente da sua família está assistindo a esta aula é que você seja impactada por uma igreja que foi cheia do Espírito Santo e é o modelo que eu e você devemos buscar e procurar a ser. Certo? Vamos à terceira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Temor a Deus. Observe o versículo 43. Nós estamos estudando aqui a lição de número 4 e eu estou juntamente com você observando Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Observe, o versículo 42, que nós já fizemos menção, diz que eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O versículo 43 vai nos dizer o seguinte: todos estavam cheios de temor a Deus. Uma igreja que quer ser cheia do Espírito Santo precisa ser uma igreja que tem temor a Deus. Hoje nós vivemos um tempo de uma cultura irreverente, informal. Nós corremos muitas vezes o risco de ultrapassar os limites e fazer piadas com coisas sagradas. Alegria e temor andam juntos. Veja bem, nós não somos um povo triste, um povo carrancudo, não, mas nós somos um povo alegre, mas a alegria precisa caminhar junto do temor. Esta igreja era uma igreja comprometida com o temor, a ponto de que a mentira resultou em morte. Todos nós conhecemos a história de Ananias e Safira, que está colocada no livro de Atos, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 11, onde eles mentiram aos apóstolos, mentiram ao Espírito Santo, e ali a sentença deles foi de morte. A nossa igreja precisa caminhar com temor ao tempo em que nós vivemos em meio a uma sociedade contemporânea que tem deixado de lado o temor ao Senhor, o temor às Escrituras. A igreja ainda permanece com esse senso de temor, de balizar a verdade, de ser alguém que está fundamentada nas Escrituras, orando, observando a palavra e tendo temor a Deus. Aleluia! Que lição maravilhosa esta! Mas vamos à quarta característica de uma igreja cheia do Espírito Santo: presença de milagres e intervenção divina. Observe a continuação do versículo 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Outras traduções entre eles. Bruno, mas quais são os exemplos que a Bíblia nos traz desta situação que tu estás nos dizendo nesta aula? Eu vou lhe dizer aqui
Atos capítulo 3, nós temos a história do paralítico que é curado. Atos capítulo 4, versículo 31, o lugar treme, é um sinal maravilhoso. Atos capítulo 5, versículos 12 ao 15, muitos sinais os apóstolos realizavam e os enfermos eram trazidos até eles. Aonde os apóstolos iam, o povo se reunia e levava os enfermos até eles. O Atos 8, capítulo 8, versículo 6, Filipe realizava muitos milagres quando ele chega neste povoado, nessa cidade, em Samaria. Olha só o que o texto nos diz, quando a multidão ouviu falar que Filipe lá estava e viu os sinais que eles estavam presenciando nos seus olhos, que Filipe realizava, todo o povo deu atenção a Filipe. Atos capítulo 9, a conversão de Paulo foi um estupendo milagre. Atos capítulo 12, a libertação de Pedro na prisão. Atos 16, o terremoto em Filipos, onde Paulo e Silas ali estavam naquela prisão e foram libertos. Atos 19, os milagres em Éfeso. Atos 28, a cura que Paulo efetuara lá na ilha em Malta, ou seja, outra característica evidente de uma igreja cheia do Espírito Santo é os milagres e a intervenção divina. Hoje nós vivemos dois extremos. Nós vivemos o extremo de negar os milagres, de não acreditar mais que o Espírito Santo pode realizar os milagres através da intervenção divina em nosso meio, mas também nós vivemos hoje um outro extremo, que é de inventar milagres, onde as pessoas estão banalizando a fé, estão negociando a fé e inventando milagres. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos na palavra de Deus e os nossos pés alicerçados na sua palavra, para que não venhamos nem negar, nem inventar, mas viver verdadeiramente os milagres e as maravilhas que Cristo tem para a sua igreja. A quinta característica é que eles viviam uma comunhão verdadeira. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem comunhão. Os versículos 42, 44 e 46 vão nos dizer isso. Que eles mantinham-se unidos, partilhando da comunhão. Nós, enquanto rebanhos do nosso pastor, Cristo Jesus, o sumo pastor, o sumo sacerdote, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Uma característica inegociável de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem comunhão. Nós não podemos deixar de ter comunhão uns com os outros. A sexta característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem entusiasmo em sua adoração, em seu culto. Observe o versículo 46. Observe, todos os dias eles continuavam a se reunir no templo. Era uma igreja que tinha prazer em estar na casa de Deus, não era obrigação, mas era prazer. Todos eles perseveravam juntos neste momento de culto e adoração ao Senhor. Versículo 47, observe, louvando a Deus. Era uma igreja alegre, cantava com gratidão, alegria. Meus queridos, a verdade é que hoje, muitas vezes, parece que as pessoas não têm mais prazer em estar na casa de Deus, trocam o momento de cultuar a Deus, de estar no templo, por qualquer outra coisa, menos estar na casa de Deus. Mas a verdade é que para que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, é necessário nós termos isto que os versículos 46 e 47 estão nos trazendo: alegria,
perseverança em estar na casa de Deus. A sétima característica de uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que se alegra mesmo em meio à adversidade. Nós temos um exemplo claríssimo disso, que a igreja em Jerusalém, a alegria deles não vinha das circunstâncias, mas sim da presença de Deus. O exemplo maior disso é Estevão, que estava sendo apedrejado e o seu rosto brilhava. Eles estavam ali tendo um dos seus perseguidos, mas estavam cheios de alegria. Nós precisamos saber que a nossa alegria verdadeira não estão nas situações corriqueiras que acontecem diariamente em nossa vida, mas a nossa alegria, a nossa comunhão, o nosso prazer estar em servir ao Senhor e sermos cheios do Espírito Santo. Se nós olhamos apenas para as circunstâncias, nós não vamos conseguir ser cheios do Espírito Santo, mas nós precisamos olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro, o autor e consumador da nossa fé. A oitava característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que impacta na sociedade. Veja o versículo 27. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O estilo de vida da igreja impactava a sociedade. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos ser uma igreja que impacta a sociedade. Nós precisamos ser uma igreja intencional, ser cristãos intencionais. Era uma igreja santa, mas não era uma igreja farisaica. Era uma igreja piedosa, mas não era uma igreja arrogante. Era uma igreja alegre e era uma igreja contagiante. As pessoas viam a transformação daquela sociedade. Aqueles que se convertiam ao Evangelho eram pais melhores, esposas melhores, filhos melhores, e isso abria as portas para o Evangelho. Que sejamos pais melhores, que sejamos esposos melhores, esposas melhores, que sejamos cristãos de verdade, de tal maneira a impactar a sociedade, aonde as pessoas vejam a transformação em nós e eles sejam alcançados através da verdade do Evangelho. Amém? Chegamos à nossa última característica, uma igreja que tinha crescimento quantitativo e espiritual. Observe o final do versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós precisamos entender que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cresce. É uma igreja que a perseguição não consegue parar. Muito pelo contrário, a igreja de Jerusalém começou a sofrer perseguição e eles se dispersaram por todo o mundo. E foi uma igreja que produziu e continua a produzir até hoje. Ou seja, uma igreja que cresce, mas também não somente em números, mas espiritualmente. Crescimento é algo natural de um corpo que está vivo e nós precisamos estar vivo. Nós não podemos incorrer em dois erros que seriam a numerolatria, ou seja, crescer a qualquer culto, mudando a mensagem. Observe que o primeiro aspecto de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tinha profundo compromisso com a palavra. E nós chegamos à nona característica de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja que cresce, mas cresce com compromisso com a palavra. Nós não podemos crescer a qualquer custo, mas também nós não podemos ter fobia ao crescimento. Numerofobia não podemos ter. Nós não podemos ficar estagnados dizendo, olha, não podemos mais crescer, chegamos ao nosso limite. Não, muito pelo contrário. Em nome de Jesus, nós vamos alcançar o mundo. Você que está nos assistindo aqui em Guaíba, amado irmão, companheiro, nós estamos aí
as portas da construção do nosso novo templo em Guaíba, que, se Deus quiser, muito em breve vai estar pronto, e nós vamos alcançar Guaíba para o Senhor Jesus. E não estamos falando apenas de placa, mas nós vamos proclamar o nome de Jesus e abençoar sobre a cidade de Guaíba. Crescimento é um processo natural. Chegamos então à conclusão da nossa lição e eu gostaria de ler juntamente com vocês. Nesta lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, assim como nós, enquanto igreja contemporânea, não somos. O livro de Atos deixa isso bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Que Deus os abençoe. Até a próxima semana. Em Cristo Jesus, um grande abraço a todos vocês. Amém.